Minha avó dizia que mulher de valor não responde, não chora e não reclama. Eu aprendi rápido. No dia em que tentei dizer que o tio Mark passava dos limites, ela me mandou calar a boca e rezar, que estava ocupada. Ele riu. Disse que eu estava ficando muito adulta, difícil de agradar. Minha avó ouviu de longe e gritou, pedindo para eu ser educada. Ele deu um passo à frente. Eu recuei. Foi a primeira vez que vi um olhar de raiva nele. Durou segundos. Mas foi suficiente para eu entender que não era mais um jogo de insinuações. Era poder. E ele sabia que tinha o dela ao lado dele. Depois desse dia, comecei a planejar minha fuga, mesmo sem saber para onde ir. Pensei em morar com uma amiga, mas como explicar o motivo sem ser chamada de mentirosa? Pensei em contar para alguém da escola, mas o medo do escândalo era maior. A vergonha também. Vergonha de algo que nem era meu, mas que estava colado em mim. O que me manteve firme foi uma promessa silenciosa. Eu não ia ser como ela. Não ia fingir que tudo estava bem. Um dia, de algum jeito, eu ia sair dali. E quando saísse, ninguém mais ia me calar. Demorou 3 anos. 3 anos engolindo medo, disfarçando repulsa, ouvindo minha avó elogiar o homem que me fazia tremer. Quando finalmente consegui uma bolsa numa faculdade em outro estado, ela chorou de orgulho. Disse que eu era forte como ela sempre quis. Eu quis responder que não, que eu era forte apesar dela. Mas fiquei quieta, porque às vezes, o silêncio é a única arma que sobra. No dia da despedida, Mark apareceu. Disse que queria me levar até a rodoviária. Eu recusei. Disse que já tinha combinado com uma colega. Ele riu. Disse que era apenas um gesto de carinho. Minha avó insistiu para eu aceitar. Eu menti, dizendo que a colega já estava a caminho. Ele me olhou como quem percebe a mentira, mas não falou nada. Só disse que esperava me ver nas férias. Eu saí de casa sem olhar para trás. O colar de prata ficou pendurado no espelho, do mesmo jeito que ela tinha deixado. A luz da manhã batia nele, refletindo um brilho frio na parede. Lembro de pensar que era bonito, mas falso. Igual a tudo que aquela casa escondia. A primeira semana na faculdade foi um alívio e um choque ao mesmo tempo. Eu dormia num quarto pequeno do alojamento, dividindo o espaço com 2 meninas que pareciam viver em outro mundo. Elas riam alto, falavam sobre festas, garotos, planos. Eu ouvia tudo calada, tentando me acostumar com a ideia de estar livre. Só que liberdade, pra mim, não soava leve. Soava estranha. Eu não sabia o que fazer com ela. Nos primeiros dias, eu acordava no meio da noite com o coração disparado, jurando que tinha ouvido a maçaneta girar. Depois lembrava que ninguém ali tinha a chave do meu quarto, que o barulho vinha de outro lugar. Mesmo assim, demorava para voltar a dormir. A sensação de perigo ainda estava dentro de mim, mesmo longe de casa. As meninas começaram a notar. Uma delas, a Hannah, perguntou se eu estava bem. Eu disse que sim, só não dormia direito. Ela sugeriu que eu procurasse ajuda psicológica na faculdade. Ri de nervoso dizendo que não era nada. Mas à noite, deitada, fiquei pensando na palavra ajuda. Eu nunca tinha realmente recebido isso. Só ordens, conselhos e rezas. Ajuda parecia algo quase impossível. No final do primeiro mês, recebi uma ligação da minha avó. A voz dela veio cheia de orgulho. Disse que a casa estava vazia sem mim, que o tio Mark sentia falta das minhas risadas. Eu fiquei muda por alguns segundos. Quase desliguei. Ela percebeu e perguntou se eu estava emocionada. Respondi que sim. Era mais fácil do que explicar que eu estava tentando não vomitar. Depois disso, ela começou a me ligar com frequência, sempre com o mesmo tom, perguntando se eu estava me comportando, se estava indo à missa, se lembrava de agradecer ao tio Mark pelo apoio financeiro, apoio que eu nem sabia que existia. Foi assim que descobri que ele estava ajudando a pagar parte da minha bolsa. Eu senti o estômago travar. Aquilo me prendia de novo, de um jeito diferente. Mesmo longe, eu ainda devia algo a ele. Pensei em desistir da faculdade, em arrumar um emprego qualquer e cortar todo o contato. Mas o medo de voltar para aquela casa era maior. Então, engoli mais uma vez. Comecei a trabalhar meio período na biblioteca. Economizava cada centavo, porque minha meta era simples: pagar cada dólar daquela bolsa que tinha o nome dele escondido no meio. Com o tempo, comecei a confiar em Hannah. Ela era o tipo de pessoa... Assista elas completas no meu canal através do link da bio. Se gostou, curta, comente e compartilhe. Até a próxima!